não olhar para a direita nem para a esquerda, e eles precisavam o quê? Enfrentar aqueles povos que ainda permaneciam na Terra Prometida. E é isso que a gente tem que entender. É por isso que a gente precisa usar a nossa armadura de Deus. É por isso que a gente precisa nos revestir com a armadura de Deus. A promessa já é nossa? Já. A Terra Prometida, no caso de Josué, a Terra Prometida já era do povo? Já era do povo. Mas eles precisavam o quê? Tomar a posição. Eles precisavam tomar a posição e tomar aquela terra. Eles precisavam ter o quê? Atitude. Então é por isso que a gente precisa aprender sobre a autoridade do crente. Porque a armadura de Deus é o quê? Paulo, ele fala, em todos esses versículos, o que ele fala? Qual que é a mensagem principal? Tome atitude, permaneça firme. Se a gente for ver, ele repete isso algumas vezes, né? Ficar firme, permanecer firme. É isso que ele manda. Por que a gente precisa vestir a armadura? Para permanecer firme na palavra. E como a gente está falando em armadura, né, a gente tem uma referência de quê? De soldado. Então, todos esses versículos, eles apontam para quê? Para a vestimenta do soldado. É por isso que a gente vai ver ponto por ponto. Então, a primeira parte, né, da vestimenta do soldado que ele fala é o quê? Cingivos com a verdade. O que é cingivos com a verdade? Isso nos remete ao quê? É o cinturão que o soldado usa. E o que é um cinturão? Um cinturão, na roupa do soldado, é justamente aquele negócio que ele usa na cintura para a túnica ela não sair do lugar. E também o cinturão ele serve para, enquanto o soldado está batalhando, a túnica não sai do lugar. E também para ele apoiar a espada quando ele não estiver usando a espada. E para isso que é o cinturão. E nesse caso, então, qual que é a referência aqui? Cingivos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra. A palavra é a verdade. Então, o cinturão da verdade nos remete o quê? A compreensão clara da palavra. Então, quando nós possuímos uma compreensão clara de quem nós somos, de quem Cristo é em nós, de quem Deus é, esse entendimento da paternidade, né? Da paternidade de Deus, que a gente entende quem nós somos, quem Deus é, o que Cristo fez, qual foi o sacrifício de Cristo para nós, a gente tem uma compreensão clara da palavra. E quando a gente tem uma compreensão clara da palavra, da mesma forma que o cinturão, ele serve para que a túnica não saia do lugar, o cinturão da verdade, ele vai servir para quê? Para que a nossa alma e o nosso corpo permaneçam no lugar certo. Por quê? Porque o homem espiritual é o quê? É um ser espiritual. Nós somos, né? Nós fazemos parte da igreja. Nós somos seres espirituais. Nós somos espírito que habitamos um corpo e possuímos uma alma. Então, além de nós sermos espírito, nós temos um corpo e uma alma que precisam ficar o quê? Nos seus lugares. Nos seus devidos lugares. O nosso espírito é renascido? Sim, ele é. Mas a nossa alma precisa ser constantemente renovada. E o nosso corpo, ele precisa ser mantido no lugar dele. Então, da mesma forma que o cinturão, ele faz com que a túnica, ela permaneça no lugar certo, enquanto o soldado está batalhando, a verdade, que é a palavra de Deus, a compreensão da verdade vai fazer com quê? Vai fazer com que a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções permaneçam no lugar certo, conectadas ao nosso espírito. E o nosso corpo, o quê? Ele não ceda, né? Nós não cedamos às vontades do corpo. Nós não cedamos às vontades carnais. É para isso que então Paulo fala, cingivos com a verdade. Use o seu cinturão da verdade. Ele fala o quê? Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é o quê? A couraça é aquilo que o soldado usa para proteger a parte do tronco. Proteger os órgãos vitais. E no caso, o que é a justiça? Se a gente for ver na Bíblia, nós somos o quê? Justificados. Cristo, ele morreu por nós. Nós não éramos justos. O homem não era justo. Por quê? Porque Adão pecou e ele, então, perverteu o propósito de sua criação. Então, o homem, ele não era justo. Mas Deus enviou Cristo para que ele morresse e ressuscitasse. E aí, com isso, nós somos justificados. Nós fomos feitos justiça de Deus. Se a gente for ver na Bíblia,
em 1 João 2, versículo 1 ao 3, o que está escrito? Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, além de Jesus ter nos feito justos, né, além de Cristo nos ter justificado, nos tornado justos perante Deus, Cristo também é o nosso advogado. Então, quando nós nos revestimos da couraça da justiça, nós nos lembramos quem somos. Nós nos lembramos que nós somos justificados, que nós somos justos. E isso o quê? Assim como a couraça protege os órgãos vitais do soldado, a couraça da justiça nos protege. Protege a nossa mente, protege a nossa alma, protege nossos sentimentos. Por quê? Porque aí, no momento que eu lembro quem é Jesus, Jesus é meu advogado. Se eu não sou pecador mais. Por quê? Porque eu renasci, eu sou renascido espiritualmente. Mas se por um acaso eu errar, se por acaso eu perder o meu rumo no caminho, eu tenho quem? O meu advogado. Eu posso pedir perdão e o meu advogado, ele vai, à destra de Deus, ele vai advogar pela minha causa. Então, todos esses pensamentos que o diabo não pode dominar o seu espírito, porque o seu espírito pertence a Deus. Mas ele pode tentar dominar, ele pode tentar colocar pensamentos na sua mente. E no momento que você está revestido da couraça da justiça, você está protegendo a sua mente contra sugestões malignas. Sugestões de quê? Ah, você não presta, você errou, você é pecador, você não vale nada, você não vale como igreja, você não vale a pena, você não é corpo de Cristo. Agora que você errou, você não tem mais chance, você errou a milésima vez, então agora você vai realmente para o inferno. Esses pensamentos são do maligno, são de Satanás. E no momento que você lembra quem é Jesus Cristo, no momento que você lembra que você foi justificado, que você tem um advogado sentado à destra de Deus, você se lembra, você reveste os seus órgãos vitais, você reveste a sua alma, você reveste a sua mente, os seus sentimentos, você se reveste, amém? Qual que é o próximo? Calçai os pés com a preparação do evangelho. No soldado, né, a gente está vendo as partes da armadura de um soldado. O calçado do soldado, ele tem um solado que permite com que ele pise, com que ele lute, ele fique firme em qualquer tipo de solado que ele pisar, né? Então, por quê? Porque o soldado ele vai lutar independente da circunstância, né? Se ele precisa lutar, ele precisa lutar. Então, ele precisa de um calçado que não deixe, não dê uma desvantagem para ele. Ele precisa de um calçado que o solado seja firme, para que ele possa batalhar. Então, aqui está escrito, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. No momento que eu estou calçado na preparação do evangelho da paz, eu tenho perfeito entendimento do que a palavra diz. Porque não tem como você propagar o evangelho sem entender o que a palavra diz. Como que você vai falar sobre Cristo, você vai falar sobre Deus, você vai falar sobre quem você é em Cristo, se você não tem esse entendimento? Se você não entende, se você não está preparado, se você não se preparou. No momento que você está preparado para propagar o evangelho, para fazer o que você foi comissionado a fazer, você está preparado para pisar em qualquer tipo de solo. Você está preparado para enfrentar qualquer circunstância. É por isso que é importante você estar calçado com a preparação do evangelho da paz. Porque no momento que você está preparado para propagar o evangelho, você pode enfrentar qualquer tipo de coisa. Se a gente vê em Atos, né, Pedro, ele estava prestes a sofrer o martírio, né, ele estava preso. No dia seguinte, ele ia ser morto. Ele não foi morto naquela situação, mas até aquele momento ele estava preso para ser morto. E o que ele fez? Ele dormia. O anjo teve que ir lá acordar ele, porque ele estava tão em paz. Existia uma paz que transcendia todo entendimento em Pedro, que ele dormiu. E então é isso. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz é o quê? Você tem uma paz que transcende
transcende todo entendimento. Você entende quem você é, você entende o que a palavra diz, você entende o que o evangelho diz, e aí você está preparado, tanto para propagar o evangelho, quanto para enfrentar qualquer tipo de situação. Você pode pisar em qualquer solo, você pode enfrentar qualquer tribulação, você pode falar com qualquer tipo de povo, você pode enfrentar qualquer acusação e qualquer questionamento, porque você tem a arma, você está pronto para defender a sua fé. Em Pedro 3, não precisem abrir, mas Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 15, fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, no momento que você calça a preparação do evangelho, você o quê? Está preparado para responder a razão da esperança que há dentro de você. E além disso, aqui como está escrito, você não se amedronta com relação às ameaças que você pode enfrentar, você não fica alarmado, amém? Vamos lá. Qual que é a próxima? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o próximo item da armadura, a gente já viu o quê? A gente já viu o cinturão, a gente já viu a couraça, a gente já viu o sapato, né, os pés, e agora a gente vai ver o quê? O escudo da fé. Assim como na armadura de um soldado, todos os itens são extremamente importantes. Sem um desses itens, o soldado vai falhar. Sem a couraça, ele vai ser atacado. Sem o escudo, ele não vai poder se defender, se proteger, no caso. O escudo, ele protege. Sem o capacete, ele também não vai poder se proteger, e assim vai. Né? Então, sem qualquer uma das partes da armadura, ele vai estar sensível, né? Ele vai estar exposto. Então, a mesma coisa a gente vê aqui. Todas as partes da armadura de Deus, todas as partes da armadura que um cristão deve usar, estão interligadas. Sem uma delas, a outra falha. Porque todas elas estão plenamente interligadas. Se a gente vê o que é o escudo é a fé. E não tem como se você tiver revestido com a couraça, se você, que é a justiça, né? Você entende que você foi justificado, você entende o papel de Jesus Cristo, você entende que Jesus é seu advogado e seu intercessor. Se você está revestido com um cinturão, que é o quê? A compreensão clara da palavra. Se você está calçado com a preparação do evangelho, você vai estar com o escudo. O escudo te protege, né? O soldado, ele tem um escudo e na batalha, muitas vezes os soldados colocam um escudo do lado do outro e forma tipo uma parede para proteger o pilotão. A mesma coisa, a fé, ela te protege, ela te reveste, ela te protege contra os dardos inflamados do maligno. Como eu disse, o diabo, ele não pode dominar o seu espírito, mas ele pode mandar dardos inflamados na sua mente. Ele pode tentar afetar os seus sentimentos. No momento que você está protegido com o escudo da fé, no momento que você se protege com o escudo da fé, você está firme, permanecerdes firmes contra esse lado do maligno, permanecerdes firmes no dia mau. Você está protegido, você está com o seu escudo, nada pode te atingir. Então, no momento que você está com o seu cinturão, você está com a sua couraça, você está com os seus sapatos, né, calçado com as sandálias da preparação do evangelho, você está preparado com o seu escudo. E aí, eu vou pular um aqui rapidinho. E aí, junto com o escudo, vem o quê? Vem a espada. Se a gente vê um soldado, quando a gente vê o escudo, a gente vê ele com a espada. E que é a espada? A espada é a palavra de Deus, amém? Se você for ver, se você reparar, tem ainda o capacete que eu vou falar daqui a pouco. Mas se a gente reparar nos itens da armadura do soldado, todos eles são itens defensivos. O capacete, a couraça, o cinturão, o sapato. Mas tem uma que é o quê? É ofensivo, que é o que? A espada. A espada, ela é o quê? De ataque. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Se a gente for ver, ele fala assim, ó, a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Se a gente for ver no original, palavra que é rema. O que é rema? Eu não estou falando do curso bíblico rema, apesar de é muito importante você fazer, mas não é isso. Rema aqui é a palavra falada. Então, quando você tem a espada, que é a palavra de Deus, você tem o quê? A palavra falada, é aquilo que sai da sua boca, é o confessar. Você vê que todos esses itens são defensivos, mas o confessar, o que sai da sua boca é o quê? Ofensivo contra o inimigo. Não adianta você estar todo revestido da armadura e não ter a espada. Porque sem a espada, o soldado simplesmente vai se proteger, mas ele não vai conseguir atacar. Ele vai ficar lá, mas o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, porque ele não tem nada para atacar. Então, a mesma coisa, você pode estar revestido, você pode estar preparado, você pode entender a Bíblia, você pode compreender a palavra, você pode estar com o seu escudo da fé, você pode estar lá firme e forte. Se você não tiver espada, se você não entender que você precisa confessar a palavra, você não é um soldado completo. Você não está vestido inteiramente com a sua armadura. Você não está com a sua arma contra o diabo. Se a gente for ver, a espada é o centro da armadura. Por quê? Porque a espada é o confessar a palavra. À medida que você confessa, o que acontece? Você ouve o que você está confessando. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você confessa, você ouve. E a palavra de Deus entra dentro do seu coração. E aí, a sua fé aumenta. Então, o que? Você se reveste cada vez mais com o seu escudo. E à medida que você se reveste cada vez mais com o seu escudo, você compreende mais a palavra. E aí você está com o seu cinturão firme. E à medida que você está com o seu cinturão firme, você se lembra que Jesus Cristo morreu por você, você foi justificado, o sangue dele te fez justo. Amém? Você tem um advogado sentado à destra de Deus. Então você tem a sua couraça no lugar. Então, aí você se reveste com aquilo e você se prepara para o quê? Para o que você foi comissionado a fazer, que foi o quê? Propagar o evangelho, calçar as sandálias da propagação do evangelho. Então, a espada é o centro de tudo. Sem a espada, sem o confessar a palavra, aos poucos a armadura cai. Por quê? À medida que você não confessa a palavra, à medida que você resiste a confessar a palavra, o que acontece? Você não cresce em fé, porque você não está ouvindo a palavra. E à medida que você não ouve mais a palavra, o seu escudo vai embora. E à medida que seu escudo vai embora, daqui a pouco a couraça vai embora, porque você se esquece que você foi justificado. À medida que você esquece que você foi justificado, você perde a compreensão da palavra. E aí você perde seu cinturão. A sua armadura começa a ser desmontada, começa a sair do lugar. De repente, você não está mais forte para propagar o evangelho. Você tira a sandália. E aí, quem é você? Um soldado sem armadura. Ou seja, um soldado morto. Porque um soldado sem armadura na batalha é o quê? Um soldado morto. É um soldado fácil para ser atacado. É um soldado fácil para morrer com as investidas do diabo. E nós não precisamos morrer com as investidas do diabo. Por quê? Porque nós somos justiça de Deus, nós temos autoridade. O diabo já é fracassado, ele já foi derrotado. E é por isso que a gente precisa se revestir com a armadura, para a gente sempre se lembrar que a gente não precisa lutar contra o diabo. Se a gente for ver, Paulo ele fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo não fala, sede fortalecidos na sua própria força. Ele não fala isso. Paulo ele não manda você lutar com a sua força, vai e luta contra o diabo, vai e pula em cima do diabo. Ele não fala isso, porque você não precisa pular em cima do diabo. O diabo já foi derrotado, amém? O diabo já foi derrotado. Você precisa o quê? Ser fortalecido na força do poder de Deus. E onde está a força do poder de Deus? Na palavra dele, na espada, na verdade, amém? É por isso que a gente precisa entender aonde que está a nossa autoridade. A nossa autoridade está em quê? Em Cristo. Porque Cristo, Deus, através de Cristo, Ele trouxe a nossa restauração, a nossa autoridade, Ele nos fez filhos, Ele nos restaurou daquela condição de pecadores. Nós não éramos justos, nós éramos filhos da desobediência.
Mas com Cristo, quando Cristo derramou o seu sangue, quando Ele morreu e ressuscitou por nós, nós passamos a ter a chance de sermos filhos de Deus. Nós passamos a ter a nossa autoridade restaurada. Nós nos tornamos o quê? Igreja, corpo de Cristo, amém? Então vamos para o outro item. Que é o quê? Tomai o capacete da salvação. O que é um capacete? Na figura do soldado, o capacete ele reveste a cabeça do soldado. Amém? O capacete, então, ele protege a cabeça do soldado contra o quê? Contra qualquer coisa que vier em direção à cabeça dele. E a mesma coisa é nós, como cristãos, revestidos da armadura de Deus. O capacete, ele reveste os nossos pensamentos. O capacete da salvação, ele serve para revestir os nossos pensamentos. No momento que você concentra o seu pensamento, concentra a sua alma, o seu sentimento, sua mente, os seus sentimentos, na salvação, né, concentra em o que Jesus trouxe, né, nos trouxe a salvação. E quando Ele vier de novo, nós vamos o quê? Subir com Ele, né? Nós somos igreja triunfante, né? Nós triunfaremos no milênio. No momento que você se lembra disso, enche a sua mente com o que é agradável, com o que é bom, com o que é de Deus, você veste o capacete da salvação. E aí nenhum pensamento mau, nenhum dardo inflamado, nenhuma cacetada do diabo pode o quê? Te ferir. Por quê? Porque você está com o capacete da salvação. Você entende que qualquer tribulação, qualquer coisa que acontecer nesse mundo é nada comparado a quem você é. É nada comparado ao que você viverá com Cristo, que você já vive, mas você viverá no milênio, amém? Que você vai ter um corpo glorificado e você reinará. Você já reina em vida e você reinará pela eternidade. Então, no momento que você enche seus pensamentos com o capacete da salvação, você se protege contra qualquer coisa que o diabo tentar lançar na sua direção. E aí, então, como eu disse, né, a armadura de Deus, então, é importante. Paulo, quando ele deu a armadura de Deus, ele trouxe, então, todos os detalhes, nos mínimos detalhes, toda a preparação que um cristão deve ter como autoridade do crente, né, como igreja de Cristo. Mas algumas vezes, algumas pessoas, parte da igreja, né, alguns membros da igreja, infelizmente, eles se esquecem que eles possuem a armadura de Deus e que eles devem estar revestidos com a armadura de Deus. E por que isso acontece? Porque nós ainda temos uma alma, né? Como eu disse, nós somos espírito, possuímos um corpo, né? Habitamos um corpo, possuímos uma alma. O diabo ele não pode tentar o seu espírito, mas ele pode lançar pensamentos. E aí algumas pessoas desprotegem as suas almas, né? Desprotegem seus pensamentos, deixam seus sentimentos fluírem à solta, e aí elas perdem a sua armadura. Mas como que você faz para renovar a mente? A palavra fala, né? Renova a mente, né? Renove constantemente a mente. Pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, amém? No momento que você medita, no momento que você lê a palavra, ouve ela atentamente, deixa que ela assim, fique entronizada no seu coração, você se reveste da armadura novamente. Se a gente for ver em Provérbios 4, capítulo 4, versículo 20 a 23, vem escrito assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras, dê atenção às minhas palavras. Aos meus pensamentos, inclina o quê? Os ouvidos, os seus ouvidos. Você vai ver que todos os sentidos estão ligados com isso. Atenta os seus ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus o quê? Olhos. Inclina os ouvidos. Não deixe que a palavra saia da sua visão, do seu campo de visão. Guarde-os no mais íntimo do teu coração. No momento que você inclina os ouvidos, que você não deixa a palavra se afastar do seu campo de visão, você o quê? Pode guardar a palavra dentro do seu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. A palavra ela é vida para você, saúde para o seu corpo, vida para a sua alma, vida para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então, para você sempre ser revestido da armadura de Deus, você deve o quê? Meditar na palavra. No momento que a gente medita na palavra, a gente se reveste da armadura de Deus. A igreja, né, como eu disse, nós somos corpo de Cristo, né? Todos que nascem de novo, aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, viram o quê?
corpo de Cristo, né? Vira igreja. Né? Então, nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Né? Em Lucas 10:19, vem escrito assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. A igreja, ela foi feita, ela está aqui, ela é centrada em quem? Em Jesus Cristo. E a igreja de Cristo, ela tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ela tem autoridade para triunfar sobre todas as obras do inimigo. E nada vos causará mal algum. A igreja, se a gente vê em Atos, ela está o quê? Fundamentada em Cristo. Cristo é o quê? A pedra angular da igreja. Há uma igreja fundamentada em Cristo, uma igreja que tem Cristo como sua pedra angular, uma igreja que tem Cristo entronizado em si, ela pode triunfar sobre serpentes e escorpiões. E nada pode causar mal algum. É uma igreja que sabe a autoridade que possui, amém? Então, vamos aqui. Mais um versículo grande para a gente ver. Aqui, né? Em Efésios 1, né, a gente estudou Efésios 6, agora vamos para Efésios 1. Em Efésios 1, Paulo ele traz uma oração muito importante. Ele fala assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o que está escrito aqui? Aqui, Paulo ele chama a atenção dos crentes para que eles entendam que eles são igreja, para que eles entendam qual é a herança que eles receberam. Como filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo, amém? Qual a herança? A herança é a suprema grandeza do seu poder, a suprema grandeza com qual Cristo ressuscitou dos mortos e sentou-se à direita nos lugares celestiais. Essa é a sua herança. Você possui autoridade. Deus te concedeu poder. A autoridade é o quê? Poder delegado. Deus, no momento que você virou igreja, você virou parte do corpo de Cristo. Quem é o cabeça do corpo de Cristo? Cristo. Jesus. Então, se Jesus Cristo, ele possui o poder, se ele tem esse poder, se ele ressuscitou dos mortos, se Deus delegou esse nome a ele, né, o nome acima de todos, de todo principado, potestade, poder, domínio, sobre todo nome, o nome sobre todos os nomes, você tem a mesma natureza de Cristo, amém? A igreja precisa entender que assim como Cristo, você tem a mesma natureza de Cristo. Não tem como a cabeça e o corpo serem coisas diferentes, terem naturezas diferentes, porque isso não seria uma igreja, isso seria uma aberração. Deus estaria criando uma aberração, isso não existe. Se você é corpo de Cristo, você tem a mesma natureza de Cristo. Então aqui Paulo ele chama a atenção da igreja para essa herança, para essa suprema grandeza do poder para o qual cremos. Ele chama a atenção da igreja para o nome de Cristo, para o nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus e pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todas as obras do inimigo, e nada vos causará dano algum. É interessante quando a gente pensa nesse versículo, que ele fala o quê? Pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda obra do inimigo, e nada, você vai pisar sobre toda a obra do inimigo, mas nada vai causar mal algum. Nada pode te causar mal algum. Ninguém pode te causar mal algum. Por quê? Porque você tem a herança. Assim como Cristo é filho de Deus, você tem a herança, você é co-herdeiro. Você
tem autoridade para usar o nome de Jesus, o nome que Deus concedeu a Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo poder, toda potestade, sobre todo principado, sobre deste século, também do século vindouro, você pode usar o nome de Jesus, amém? A igreja precisa entender, então, que ela, como igreja, como corpo de Cristo, é um complemento de Cristo. Na medida que você é corpo de Cristo, nós somos partes do corpo. Nós somos membros de um corpo no qual a cabeça é Cristo. Então, assim como o meu braço é complemento da minha cabeça, a minha perna é complemento da minha cabeça, todo o meu corpo é complemento da minha cabeça, eu, como corpo de Cristo, como membro do corpo, eu sou complemento da minha cabeça. E quem é minha cabeça? Cristo. Então, você está aqui. Se Jesus ele tem autoridade, você também tem. Por quê? Porque vocês dois partilham da mesma natureza. Porque vocês dois partilham da mesma natureza, amém? Vocês dois fazem parte do mesmo corpo. A igreja está aqui na terra para continuar propagando as obras de Cristo. Se a gente for ver na palavra, o que Jesus fala em João 14? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e muito mais. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, a igreja está aqui para fazer obras, não só as obras que Jesus fez quando estava na terra, mas muito maiores do que essa. Nós somos o complemento de Cristo. No momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você está habilitado para usar o nome de Jesus. Você está habilitado para possuir essa autoridade. Amém? Você também é parte do corpo, você também é membro. Ah, mas eu sou só um dedinho mindinho. Comparado ao corpo inteiro, não importa, você é parte do corpo. No seu corpo, olha para o seu corpo. Todas as partes do seu corpo, você precisa de todas elas. Tudo que está no seu corpo é essencial. Tudo que está no seu corpo ajuda, faz com que o corpo funcione perfeitamente. É a mesma coisa. Todas as partes do membro são partes importantes para o corpo de Cristo. Todas elas estão ligadas ao quê? À cabeça. Então, no momento que você faz parte do corpo de Cristo, você está ligado ao cabeça desse corpo. Você está ligado a Jesus. Você tem a mesma natureza que Cristo. Você pode usar o nome de Jesus. Você pode pisar sobre serpentes e escorpiões e nada vai te fazer mal algum. Amém? A igreja precisa entender isso. Ela precisa entender, ela precisa tomar posse desse nome, ela precisa tomar posse dessa autoridade. Ela precisa entender, então, que ela faz parte desse corpo, que ela faz parte dessa autoridade, amém? Então aqui, vamos aqui, mais uma aqui. Em Colossenses está escrito exatamente o que eu falei. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o que Cristo fez? Deus, através de Cristo, Ele nos tirou daquele estado pecaminoso. Nós éramos filhos da desobediência. Ele nos tirou. Nós éramos o quê? Estranhos, inimigos do entendimento. Nós éramos guiados por obras malignas. Mas, com Jesus, nós podemos o quê? Nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Da mesma forma que Cristo é. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Vocês percebem que a mesma natureza é a mesma coisa. Cristo é santo, inculpável, irrepreensível. Cristo é justo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele não cometeu pecado. A mesma coisa, no momento que você vira corpo de Cristo, parte da igreja, você pode se apresentar como santo, inculpável, irrepreensível. É a mesma natureza, é a mesma coisa. Você se tornou o quê? Parte do corpo. Cristo não é mais o Filho
unigênito. Muito pelo contrário, primogênito dentre os mortos. Amém? Você recebeu essa autoridade. Você virou o quê? Mais um. Você virou filho de Deus, co-herdeiro, irmão de Cristo. Cristo, ele passou do filho unigênito para o primogênito, o primeiro. Ele é o primeiro que ressuscitou, mas nós ressuscitaremos também, né? Nós teremos nossos corpos glorificados. Nós iremos, reinaremos no milênio. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos mais um com Ele, com Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo. Aqui fala claramente. Se a gente for ler a Bíblia, como eu disse, toda vez eu digo a mesma coisa. A Bíblia é muito clara. Só que, às vezes, a gente veste uma venda. A gente se deixa colocar uma venda para não enxergar o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia é extremamente clara, extremamente simples. A leitura da Bíblia é extremamente simples. No momento que você lê a Bíblia, se deixa ler a Bíblia através dos olhos do Espírito, você entende, o conhecimento chega até você. E não é um conhecimento de palavra, né? Simplesmente conhecimento. Mas é um conhecimento cheio de poder, porque a Bíblia é poder, a palavra de Deus é poder. Como eu disse, né? A palavra de Deus faz parte da armadura de Deus. Então a palavra é poder. No momento que você lê essas palavras são palavras que foram escritas. No momento que você entende com o Espírito o que está escrito, você entende perfeitamente o que está escrito aqui. Aqui está escrito o quê? Vós sois santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Vocês são o quê? Nação eleita, sacerdócio real. Vocês podem o quê? Pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a obra do inimigo, e nada vos causará dano algum. Amém? Jesus, ele fala o quê? O que Jesus fala? O cabeça do nosso corpo. Ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente for ver no original, o que é vida? Zoe. Zoe é o quê? A vida de Deus. É uma vida abundante, né? A vida de Deus é uma vida abundante, com todas as bênçãos de Deus. Então, se o nosso cabeça, ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós possuímos a mesma natureza que ele, a vida que ele tem, nós possuímos, amém? Se o nosso cabeça, ele possui a vida Zoe, significa que eu também possuo a vida Zoe. Porque não tem como, o meu cabeça, ele possui um tipo de vida plena e eu não ter nada. Se Cristo tem a plenitude de vida, eu também tenho. E com Cristo eu realmente tenho a plenitude de vida. Por quê? Porque eu era estranho, eu era o inimigo, eu era guiado por obras malignas. Eu era vazio, eu era morto espiritualmente. Mas com Cristo eu renasci espiritualmente. Deus criou um homem para ser espírito. Deus criou um homem para ser um ser espiritual. Mas no momento que Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Ele se tornou vazio de espírito. Não que o espírito dele saiu, mas ele morreu espiritualmente. Ele se tornou incompleto. Mas no momento que eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu renasci espiritualmente. Eu me tornei o quê? Pleno, completo novamente. Cristo é pleno, Cristo é completo, Cristo é inteiro. Então, no momento que eu entendo, então, que Cristo ele possui a vida Zoe, que ele é completo, eu tenho essa plenitude em Cristo, eu também entendo que eu tenho a vida Zoe, amém? Eu também entendo quem eu sou em Cristo. Eu entendo que eu posso pisar sobre serpentes e escorpiões. E nada disso pode me causar mal algum. Mas, Gabi, por que você está repetindo toda hora? Que você pode pisar sobre serpentes e escorpiões e nada vai causar mal algum. Porque a igreja precisa entronizar isso, amém? Às vezes a gente vê a diversidade tão grande que a gente fala, meu Deus, isso aqui é impossível. Mas a Bíblia fala, você pode pisar em serpentes e escorpiões sobre toda e qualquer obra do maligno. E nada vai te causar mal algum. A Bíblia, ela não é falha, amém? A Bíblia, ela não fala uma coisa querendo dizer outra. Tudo que a Bíblia fala é o que ela quer dizer. Se ela diz A, é porque ela quis dizer A. Se está escrito Z, é porque era para estar escrito Z. Então, se está escrito assim, você pode pisar sobre toda a obra do inimigo, mas nada vai causar mal algum, é porque você pode pisar sobre qualquer obra do inimigo. Porque nenhuma obra do inimigo, por maior que ela possa ser, vai te causar mal. Por quê? Porque você tem a vida Zoe, você faz parte do corpo de Cristo, que o cabeça é Cristo. Você tem a vida do tipo de Deus habitando dentro de você. Você tem aquela autoridade que Deus concedeu a você. Você
é cheio do poder. Você nasceu novamente, você é um ser espiritual. Amém? A igreja precisa entender isso. E o diabo, ele tenta fazer o quê? Ele tenta obscurecer esse entendimento da igreja. Ele tenta tirar esse entendimento, ele tenta trazer pensamentos negativos. Mas no momento que você se reveste com a armadura de Deus, você se lembra do que você foi feito. Amém? Você se lembra a sua natureza. Isso te relembra quem você é. No momento que você veste o seu cinturão, você tem a clara compreensão da palavra. No momento que você lembra que você foi justificado por Cristo, você se reveste da couraça. No momento que você lembra da sua salvação, você coloca o seu capacete. No momento que você medita na palavra, você compreende a palavra, você medita, você ouve a palavra, aquilo entra no seu coração, você está protegido com o seu escudo, a sua fé. E no momento que você declara a palavra, você o quê? Está com a sua espada. E isso te prepara o quê? Para calçar as sandálias e ir propagar o evangelho. Então o quê? A palavra, no momento que você entende que você é igreja, você está revestido com a armadura de Deus. O crente, ele precisa estar o quê? Revestido da armadura de Deus. Para quê? Para batalhar? Para subir em cima do diabo? Não, você não precisa subir em cima do diabo, porque você já triunfou sobre ele. Ele simplesmente não tem nem como ele chegar na sua frente. Por quê? Porque você já está pisando em cima dele. Então, você veste a armadura para quê? Para permanecer firme. A posição de batalha que Deus nos comanda a ter é o quê? Permanecer firme. Permanecer na posição. Deus não manda a gente ficar na posição X para batalhar. Muito pelo contrário. Deus manda a gente permanecer firme na força da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos orar? Amém. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque pela sua palavra nós entendemos quem nós somos, Pai. Nós entendemos que nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Nós nascemos para triunfar. Nós nascemos para ser uma igreja triunfante, Pai. Obrigada porque nós podemos pisar sobre toda a obra do inimigo e nada pode nos causar dano algum, Pai. Porque o Senhor já nos garantiu isso na sua palavra. Nada pode nos causar mal algum, porque nós temos a autoridade, o poder que o Senhor já nos delegou, Pai. Obrigada, Pai, porque nós sairemos daqui cada vez mais fortalecidos, Pai, na compreensão de quem nós somos. Aleluia, amém.